Então vamos lá? Bom, nos últimos dias, na verdade, no último ano, a gente já tá no meio do ano, hein, Casé? Nem tinha prestado atenção ainda. Então, somente no último ano, a gente já atingiu aí 83,41% de alta no ano no Bitcoin. 30.455 dólares e 30 centavos. Nesse momento, é óbvio, né? Quando o Bitcoin começa um rush de alta, a gente tem um outro fenômeno que acontece com determinada frequência. A alta nas buscas por Bitcoin. Então, vamos dar uma olhada? Ó, Bitcoin. Esse é o Trends do Google, que mostra as pesquisas associadas à criptomoeda. Se a gente visualiza nos últimos 12 meses, então, a gente chega num dos maiores períodos de alta agora, né? A partir de janeiro, então, quando ele começa a subir, a gente chega aí num período de alta. E a gente está aqui nos últimos 5 anos, então, em um pico bem alto com relação ao Bitcoin. A última vez que isso ficou parecido com esses níveis, né, a gente está falando ali do ano de 2021, quando ele também teve um rush de alta. Então a gente está voltando. Olha o tanto que ele estava em baixa, olha o quanto ele passou a estar em alta, né? Uma proporção ali de 21 para agora 69, né? A pontuação aqui do Bitcoin. Para você ter uma ideia, em comparação com produtos, para você saber o quanto o Bitcoin está popular, agora você pesquisa, por exemplo, com chocolate. O chocolate é um produto gigantesco. Tem sempre uma média de buscas muito grande, especialmente em abril, ali que é a Páscoa. Mas olha, só para referência de popularidade, né? O Bitcoin está quase tão buscado quanto o chocolate no Google nesse momento. Então, aqui você consegue entender algumas coisas. Eu vou falar se ainda é um bom momento para você investir em Bitcoin ali ou se não é um bom momento. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz já deixa aquele like na confiança. Você deixou antes do vídeo começar, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like ou se inscrever nesse canal, se o vídeo te agregar de alguma forma, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. O que acontece? O Bitcoin, ele tem um período de flutuação muito natural. É normal que as pessoas se interessem pelo Bitcoin no período em que ele está subindo de preço. Se você reparar bem o que esse fenômeno diz, ele diz que as pessoas compram o Bitcoin, então, quando o Bitcoin está mais caro e perdem o interesse pelo Bitcoin, muitas vezes até vendem quando ele está mais barato. Se você é uma pessoa com pelo menos 2 neurônios ativos funcionando, você já conseguiu perceber que esse fenômeno, se você repetir ele por muitas vezes, né? Então eu invisto R$1.000 na alta, e quando ele chegar na metade do preço eu vendo e deixo ele para lá, eu vou sempre perder dinheiro. Partindo de um ponto ideal em que você tivesse um vislumbre sobre o futuro, você deveria fazer exatamente o contrário. Quando o Bitcoin então tiver num preço menos atrativo, né, para a maioria das pessoas, esse é o momento de compra. Se você compra Bitcoin em vez de esperar ele estar no 30 mil aqui, se você tivesse comprado ele por 16 mil, você já teria tido um ganho, né, de 83%. E é importante lembrar que, ao contrário das ações ali, o Bitcoin ele não tem um fundamento muito sólido. Como assim? Uma empresa, ela é um negócio. Você tem ali um negócio, as pessoas vão naquele negócio, elas compram uma maçã, compram alguma coisa, chegam em casa, come, consome e aquilo tudo. O Bitcoin não funciona desse jeito. Ele é uma moeda, né? Uma moeda, apesar de ser uma moeda digital, apesar de ser uma moeda escassa, só vamos ter no máximo 21 milhões de Bitcoins no mundo e tem muito mais gente do que isso no planeta Terra. Apesar de ser descentralizado e a gente poder efetuar trocas sem a presença do governo, apesar de ter um monte de características interessantíssimas, o Bitcoin não tem um valor real associado a ele. Raul, mas tem gente que diz que o valor intrínseco do Bitcoin está relacionado à energia elétrica, né, que é gasta para gerá-lo. Gente, tudo isso é muito bonito na teoria, mas o Bitcoin é um monte de bits de computador. De fato, ele não tem uma utilidade, você não pode usar o Bitcoin para algo. Então ele é uma moeda descentralizada, assim como a maior parte das moedas dos países, tá bom? Assim como as moedas de papel e sem laço, etc. E com o adicional que o Bitcoin é melhor que as moedas, né, moedas físicas ali emitidas por governo, as que a gente chama de fiduciárias. A gente pode dizer que o Bitcoin é melhor que isso porque não tem nenhum governante que pode emitir Bitcoin ao seu bel prazer. É interessante você falar sobre isso aí, porque eu acho que, por exemplo, como as pessoas falam muito de Bitcoin, a pessoa nunca investiu. Aí ela fala assim, eu vou comprar Bitcoin. Aí ela compra na alta, vê que desvalorizou, vende, e aí daí ela desiste do mercado financeiro, fala, esse aqui é tudo a Desiste de mesma Bitcoin, coisa. desiste de tudo, é tudo loucura. Ela acha que a ação é a mesma coisa que Não, Bitcoin. a gente precisa se separar, são coisas completamente diferentes. Ele tem algumas características melhores do que uma moeda fiduciária. Eu jamais colocaria 1 centavo em moeda, então não compensa comprar dólar, não compensa comprar euro, não compensa comprar moedas, porque os estados estão emitindo elas o tempo todo. Se você ver aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês uma coisa que talvez deixe boa parte de vocês assustados. Esse daqui é o que a gente chama de M1, né? A quantidade de dólar disponível na economia. Aqui desde 1960, lá você vai vendo. Olha o que aconteceu, né? De 2008, que é uma crise mais recente que os Estados Unidos enfrentou, até agora, olha só.
Então você tem uma quantidade louca, né? Aqui em 77, 78 você vai ver um aumento também, né? Ligeiro ali, mais que dobra naquele período específico, porque foi o fim do padrão ouro, né? Antigamente o dólar era lastreado em ouro, então tinha que ter ouro para emitir dólar, pelo menos era na teoria que o mundo acreditava. Então o Nixon ali, ele acabou, né, com o padrão ouro e o dólar como moeda do mundo inteiro, ele vem sendo usado desde o acordo de Bretton Woods, mas aí já é muita coisa que a gente teria que falar aqui. Então ali tem um aumento, um incremento, e agora em 2020 ali, na pandemia, foram as maiores emissões de papel moeda que os Estados Unidos já fez. Loucura, né? Isso aqui coloca em risco a economia do planeta inteiro e a gente não comenta muito sobre isso porque é uma coisa muito grave. Mas o Bitcoin jamais poderia isso acontecer porque o Bitcoin não pode ser emitido, ele não é controlado por nenhuma entidade, ele não é controlado por nenhum governo. Ele tem uma regra complexa de funcionamento, tá explicada aqui nesse vídeo sobre o Bitcoin, o porquê que eu comprei Bitcoin, tem esse vídeo aqui falando e o porquê que eu tenho e como funciona tudo isso. Agora, quando a gente fala então desse movimento do Bitcoin, a coisa mais interessante a ser observada, se você não tem uma empresa associada, não tem números dessa empresa pra gente poder analisar, você tem todos esses fundamentos aqui que eu falei pra vocês agora, que apesar de não serem fundamentos como era uma empresa em si, e não quero realmente comparar nunca o Bitcoin com um investimento tão seguro quanto um negócio, né? A gente não pode colocar assim, porque o Bitcoin é baseado na crença, apesar de todas as moedas do mundo hoje serem baseadas em crença, já que nada é lastreado em nada, o Bitcoin é baseado na crença, então ele depende do quanto a gente acredita nele, é de fato isso, o valor do Bitcoin está associado ao quanto a gente acredita nele, é um exercício de fé. Mas o ser humano, ele tem um exercício de fé com absolutamente tudo. Dinheiro de papel também não vale nada, você tem R$1.000 ali, come R$1.000, não dá, né? Não tem nenhum valor associado àqueles R$1.000. Raul, mas tem uma moeda de curso forçado, etc. Gente, curso forçado ou não é crença, tá? Tem países que têm curso forçado e começam a operar em dólar, porque simplesmente perderam a fé na própria moeda. Isso aconteceu na Venezuela, aconteceu na Argentina, acontece, o dólar blue da Argentina. Então isso aí são situações que não adianta o governo querer obrigar, porque num momento de vulnerabilidade a gente começa a não dar mais moral pro governo. Da mesma forma que o curso forçado é uma lei, usar cinto também é uma lei, cinto de segurança. As pessoas no banco de trás, no entanto, ignoram essa lei, não faz muito sentido, né? Dirigir bêbado, em tese, é proibido no Brasil inteiro, só que você vê na prática todos os dias um monte de bêbado dirigindo. A polícia consegue prender meia dúzia, então é esse o caso. Nem todas as leis, elas funcionam quando a gente acredita nelas. Se a gente acreditar numa lei, a gente tem essa lei funcionando. Se não, a gente não tem essa lei funcionando, porque a lei é uma questão de crença. Tem lei que pega, tem lei que não pega. No Brasil tem um monte de lei que não pegou, né? Cigarrinho do artista. Cigarrinho de artista é proibido no Brasil, só que, poxa, a maioria das pessoas que usam aí, você pode perguntar para qualquer conhecido seu, né, que fume aí, o cara fala, de madrugada, se você quiser comprar pão, você não consegue alguém que entrega pão delivery para você. Não existe pão delivery 3 da manhã? Não existe. Agora, pergunta se tem droga delivery 3 da manhã. Tem. Passa a maquininha de cartão e os cambal. Ah, é proibido. Não sei onde. No Brasil mesmo não é, tá? Então vai depender. E exatamente da mesma forma são essas coisas todas. O Brasil, ou qualquer país do mundo, ele funciona com base nas crenças da população daquilo que é certo e daquilo que é errado. E as pessoas acreditam no real e por isso o real continua sendo utilizado como nossa moeda. Se a gente perder essa fé, ele deixa de ter valor. A mesma coisa vale para o Bitcoin. Dito isso, o que eu posso fazer para entender, né, se eu tô no momento onde faz sentido eu investir no Bitcoin ou não, né? Se eu tô no momento em que eu estou sendo levado por um otimismo talvez exagerado. Existe um indicador muito famoso do Bitcoin, que é o indicador chamado Fear and Greed. É literalmente medo e ganância. Esse indicador, ele tenta medir se nós estamos gananciosos ou temerosos com relação ao Bitcoin, né? Ou com medo. Então, se esse indicador ele estiver mais próximo desse vermelho aqui onde você está vendo, seriam pontos de extremo desespero, onde normalmente o preço do Bitcoin ele vai caindo. Agora a gente está no indicador de ganância que já é de 55, né? Ontem ele já era de 64. Na última semana a gente estava no indicador um pouco mais normal, né? Mais neutro ali com relação ao Bitcoin. Então ele não estava nem com expectativa de subir nem de cair. Agora, esse indicador ele tem pendido cada vez mais para o verde. Eu tenho sentido isso porque vocês começam a me perguntar se ainda dá tempo. Agora, vamos combinar que se você só se interessa pelo Bitcoin no momento em que ele está subindo, eu sinto te informar, mas você está agindo de maneira estúpida. Raul, eu sou burro, então? Não necessariamente, mas muitas vezes uma pessoa inteligente pode agir de maneira burra. E é o que está acontecendo com você. Não faz sentido você querer comprar Bitcoin nos momentos onde a ganância está muito grande. Se você entra no Bitcoin agora, a chance de no médio prazo você ver o Bitcoin em valores menores do que o que ele está agora, existem e são grandes. Eu não compraria nesse momento, já parei de comprar Bitcoin há algum tempo, né? Fiz alguns aportes anteriormente nos cenários de mais medo, já comprei mais alto, mais barato que isso, já mostrei para vocês muitas vezes, mas ainda tenho ganhos muito grandes na minha carteira associados ao Bitcoin e sempre utilizando, né, o medo das pessoas, essa reação exagerada que as pessoas têm quando o Bitcoin começa a cair. Para quem vai comprar criptomoeda em geral, mais Bitcoin, eu acho que é interessante entender que pode cair.
Sim. E que ela tem que acreditar no que ela tá comprando, não pra lucrar agora, a Não, curto o prazo. Bitcoin é uma moeda extremamente arriscada, é um tipo de ativo que você vai comprar, ele oscila 30%, 40%, ele dá porrada, tanto para baixo quanto para cima. Então é importante entender isso, e o Bitcoin não vai salvar a sua vida, não vai te deixar milionário, já passou essa fase, já foi, meu amor. Um Bitcoin não vai valer 1 bilhão, sabe? Não vai chegar a coisas loucas. Pode ser que num futuro muito longe ele comece a se valorizar cada vez mais. Acredito que o Bitcoin chegue a $1 milhão, acredito com toda certeza. Só que isso numa janela de 2 anos? Não, né? Numa janela de mais longo prazo. Na tendência é que mais pessoas descobrirem a facilidade que o Bitcoin pode gerar para nossa economia, a vantagem de ter um dinheiro descentralizado e desassociado do governo, onde não tem o controle de políticos poderem influenciar. Isso aqui resolveria vários problemas da nossa vida, com a inflação e etc. E os governos já foram obrigados a aceitá-lo, né? Então chegou num ponto que proibiram na China, aumentou o consumo. Então não adianta, né, proibir mais. O Bitcoin ele venceu determinadas batalhas, isso é muito legal. Ah, Raul, eu não acredito, eu acho que isso aqui é uma pirâmide, você não precisa ter Bitcoin na sua carteira. Não é uma obrigatoriedade, não é uma coisa que vai fazer grandíssimas diferenças na sua vida. Agora, falar que o Bitcoin é uma pirâmide é uma ausência de conceito do que é uma pirâmide. O Bitcoin ele não está te prometendo de maneira nenhuma que você vai ganhar nada. É essa a diferença, né? Quando você entra e compra um Bitcoin, não existe nenhuma associação de uma empresa que está falando, olha, você vai ganhar tanto a mais, você vai ganhar tanto. Se alguém está te prometendo isso, não é Bitcoin. Você vai ganhar 20%, 10%, 15% ao mês. Não existe, não existe. Isso não tem nada a ver com o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda. Ele pode ser que se valorize muito ou se desvalorize muito. É um ativo de alto risco. É uma pirâmide por ser um ativo de alto risco? Não. Ele é simplesmente um ativo de alto risco que as pessoas acreditam que vale ou não acreditam que vale. Assim como qualquer outro ativo no mundo. Não tem nada a ver, não tem promessa, não tem garantia, não tem absolutamente nada. Essa é a diferença do Bitcoin para uma pirâmide que alguém pode falar. Porque uma pirâmide normalmente te garantem que você vai ganhar alguma coisa. No Bitcoin não tem garantia alguma. Mas o legal de você comprar Bitcoin é comprar. Aqui no canal tem um vídeo ensinando como é que você pode armazenar seus próprios Bitcoins, porque não é bacana deixar na corretora. Então isso, comprou, transfere imediatamente para si. Raul, não posso deixar na corretora? Não é legal. Vez ou outra, grandes plataformas de Bitcoin quebraram. Então é legal você armazenar seus próprios Bitcoins, porque é isso que é uma vantagem. Se não são suas chaves, não são suas moedas. É um jargão que a gente fala no mercado. Então é basicamente isso. Se você quiser aprender a investir não só em Bitcoin, né, ou esses momentos certos, aprender a ter essas sacadas e fazer realmente uma análise financeira mais inteligente daquilo que você faz hoje, uma forma de você realmente garantir que você vai ter bons retornos no futuro, o que eu vou te indicar é você acessar agora a uvp.com.br, aí você preenche aqui a análise de perfil, faz o processo seletivo, a gente tem um modelo de garantia na UVP. Se você não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Raul, a UVP é para todo mundo, eu já falei, para quem ganha pelo menos R$4.000 por mês ou consegue separar do próprio orçamento pelo menos R$500 por mês para investir. Não é para todo mundo. A UVP não é um produto que vai resolver a sua vida se você ganha muito pouquinho, se você tem uma situação muito vulnerável. E aí, para você, eu indico assistir esse vídeo aqui, ó, montando sua primeira carteira de investimento, que é um vídeo gratuito. Você não vai ter tudo que tem na UVP, não vai aprender da mesma forma, mas vai ser um bom começo para você e um começo gratuito, né, que resolve muito para a maioria das pessoas que não tem dinheiro suficiente para isso. Eu falo bem sinceramente, eu não quero vender a todo custo, não acho que é assim que funciona. Então, eu sempre fui muito sincero com vocês e espero, né, que a gente tenha uma relação madura o suficiente para vocês entenderem que, olha, eu tô falando que não é para você, não é para te maltratar, tô falando que não é para você não ir lá e se decepcionar, não ir lá e comprar um produto e não ficar satisfeito com ele porque não era para você. Então é isso, né? Todo mundo vai comprar uma Ferrari? Não é para todo mundo. Todo mundo vai comprar um Corolla? Não vai. Algumas pessoas vão ter que ir do Celtinha ali. Então aqui a gente tem tanta versão Celtinha quanto tem o Corolla, quanto tem a Ferrari aqui para quem pode pagar por ela. É isso, tá bom? E a gente vem aqui para um momento que é um momento que não é de hoje. É o momento de sempre tá aqui. Você me pergunta, eu te respondo, eu tomo pinga cada domingo, dançando e curtindo, Wander, não consigo nem elaiar. Então, vamos ver a pergunta. O @Heleno Barros, grande Heleno. Heleno foi um jogador aí do Botafogo, jogava muito, viu? Vale a pena ver o filme, é com o Rodrigo Santoro, Heleno de Freitas. Pergunta, fala Raul, me ajuda numa questão. Tenho 45 anos, sou autônomo e somente agora me despertei para os investimentos. Não tenho dívidas, acho, e nos últimos 5 anos consegui guardar R$150 mil. Lindo, hein, para montar uma carteira. Não tenho ganhos fixos, tem meses que guardo 1.000, tem meses que guardo 5.000, você tá guardando bem mais que isso. Nos últimos 5 anos ele juntou um patrimônio legal, tá investindo bem. Tem meses que não guardo nada e assim vai. Invisto. Vamos parar com esse guarda. A pergunta é, dentro de uns 15 anos consigo alavancar meu patrimônio aprendendo a investir corretamente para ter um futuro mais tranquilo? Visto que não vou conseguir me aposentar pelo INSS ou é muito tarde? Se você já tem 150 mil agora, cara, você vai conseguir. Vou te mostrar
aqui. Mas já deveria ter feito a UVP, né? Com esse nível de investimento, não compensa fazer sozinho. Você já perdeu muito tempo. Poderia estar com muito mais dinheiro. Mas vamos imaginar aqui um cenário realista de uma taxa de 8% real, tá? Não é taxa nominal. Ah, Raul, a taxa de juros está 13, né? 0,75. Só que se eu pôr aqui 13,75, chegar lá na frente você vai se decepcionar com a inflação. Então vamos ser sinceros. Ele tá falando mais uns 10, 15 anos, então vou botar 15 anos aqui. Essa pessoa, se ele não investisse mais nada, ele teria 475 mil. Como ele falou que às vezes investe 5, às vezes 1.000, vou colocar mais 2 mil reais aqui. Então, chegaria um volume de R$1 milhão, cara, daria para você viver, vai tirar ali uns 7 mil liso, né? Mas você conseguiria chegar até a volumes maiores que esse. Aqui eu tô sendo até pessimista aqui com relação à sua rentabilidade. Então, sim, a pergunta é, dá tempo para você e é relativamente normal. Você quer ir mais uns 15 anos, consegue alavancar bem seu patrimônio. Se você conseguir alguma coisa, se desfazer de algum passivo para colocar aqui e fazer essa conta ir mais rápido, dá mais ainda. Yugo Kajihara, né? @Yugo Kajihara, 17 horas, pergunta: estava olhando os fundos imobiliários e encontrei algo bem estranho para mim, a mesma empresa com ticker diferente, RSAT 11 e ARCT 11, né? Os imóveis de estado são o mesmo. Só mudou de nome o fundo, tá, meu lindo? Mas é isso aí. Raul, uma pergunta: qual o melhor? Comprar um carro, alugar ou andar de Uber? Depende da sua necessidade. Se você tem uma família para levar para um lado e para o outro, precisa de determinado conforto. Então poderia fazer sentido ter um carro. Imagina levando criança para o hospital, alguma urgência aconteceu, você podendo comprar um carro, melhor. Não. O Uber nem aceita criança sem cadeirinha. Pois é um rolo, imagina que bagunça, né? Então, nesse caso, tem uma família, se você pode ter a opção de ter um carro, melhor. Alugar um carro normalmente sai mais caro. Com quase todos os carros sai mais caro do que comprar um carro. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou até atualizar esse vídeo, mas na maioria dos casos sai mais caro. É mais confortável, porque você vai simplesmente lá assinar um contrato e tal. Carro mais antigo, quitado, perfeito, tá? Você tem ali um carro 2015, 2017, 2018, você vai pagar um valor bem barato para poder andar num que é seu, tranquilo, de forma ok. Andar de Uber, então, pode funcionar? Pode. Raul, eu sou um bêbado jovem, né? Moro sozinho e tal, não tenho compromisso nenhum com nada. Vou ficar andando de carro pra quê? Né? A única coisa que vai acontecer é você ser prego na blitz da lei seca. Então, tudo é questão de momento da vida. Parem de querer resposta mágica. Casé, por exemplo, nunca mais dirigiu sóbrio. Porque agora só vai de Uber. Aê, É isso. Beijo pra vocês.